Gente, hoje eu quero começar uma nova série de mensagens, e essa série tem um nome bem sugestivo, né? Sabedoria GPT. Eu não sei quantos estão familiarizados com esse termo GPT, né? GPT é o nome de um site, de um chat, né? Um chat, de uma plataforma que tem se tornado muito conhecida e tem revolucionado vários aspectos do conhecimento humano. O site GPT, para quem nunca entrou, é uma ferramenta impressionante. Por exemplo, você chega lá e entra no site GPT e clica lá. Me escreva uma redação sobre a floresta amazônica com 50 linhas. Então você só escreve isso e ele vai te fazer uma redação incrível com 50 linhas sobre a floresta amazônica. E não é só isso. Você pode, por exemplo, fazer assim: elabore uma pregação com 4 pontos, com 4 tópicos, falando sobre o favor de Deus. Por exemplo, você escreve lá e ele vai te redigir uma redação com 4 tópicos falando sobre o tema. Eu falei redação? Uma pregação falando sobre isso. Gente, ele faz teses, tudo que você possa imaginar, ele usa uma ferramenta que tem sido chamada de inteligência artificial. Ou seja, uma capacidade que os computadores têm de organizar ideias de uma forma lógica e poderem produzir conteúdo. Então, você pode pedir para ele escrever uma poesia, dá um tema para ele, ele vai escrever uma poesia. E eu não sei quantos viram na internet, há pouco tempo atrás, eu queria que passasse a imagem, se der, do primeiro culto feito na Alemanha com inteligência artificial, né? Deixa eu ver aqui. A igreja alemã faz culto usando o chat GPT para mais de 300 fiéis. Como é que eles fizeram isso? Eles fizeram... quem pregou, na realidade não foi uma pessoa, foi um avatar. A inteligência artificial criou um personagem, um pregador, e a imagem desse pregador que pregou nesse dia. O louvor foi feito por outras pessoas também. O chat GPT criou as músicas do louvor. Ele cria músicas também, ele fez as músicas. Esse pastor virtual pregou uma pregação feita pelo chat GPT. Ele criou uma pregação. E a pregação, eu vi alguns pontos dela bem interessantes. Fala sobre a necessidade de nós nos conectarmos com Jesus, de nós deixarmos o passado e nos conectarmos com Jesus. Quando você olha a estrutura do sermão, uma estrutura bem interessante. E esse culto na Alemanha lotou a igreja, tinha filas para fora, nem todo mundo conseguiu participar. Num país onde as igrejas estão vazias, os cultos estão vazios, de repente o anúncio de um culto feito através de inteligência artificial lotou aquela igreja. E depois de entrevistado, algumas pessoas disseram que foi um culto interessante, né? Embora às vezes fosse um pouco frio a forma como a pessoa conduzia ali, o avatar conduzia aquela pregação. Foi uma experiência interessante, disseram muitos dos que estiveram ali, né? Tem uma matéria que saiu no G1 que diz: a inteligência artificial vai ser adorada como um Deus? Será que no futuro a inteligência artificial e essa sabedoria produzida pela inteligência artificial vai ser adorada como um Deus? Talvez. Existem inclusive estudos que estão fazendo através da inteligência artificial para construir uma nova Bíblia. Uma Bíblia que seja politicamente correta,
uma Bíblia que não gere crise em nenhuma pessoa, que ela possa contemplar todas as diferentes formas de religiões ou de tendências ou de ideologias, sem trazer nenhum tipo de confronto para esse tipo de pessoas. Então, gente, essa é uma realidade que está aí. Eu não estou falando de um futuro daqui a 30 anos, a 40 anos, eu estou falando de algo que está presente. Eu estou falando algo que os teus filhos ou você mesmo já tem acessado na internet e tem acesso disso na internet. E quando a gente olha para isso, a gente é tomado talvez de alguns medos, talvez, né? Há um outro artigo, dá para colocar aí? Há um artigo que fala que... eu não estou conseguindo ler aí. Eu não estou com ele aqui. Abre aí para mim só para eu poder ver. Tá. Tem havido manifestações ao longo do mundo, especialistas dizem que a inteligência artificial pode levar à extinção da humanidade. Por quê? Porque a inteligência artificial pode tomar um protagonismo tão grande que ela vai assumir lugares onde antes eram assumidos por homens, por seres humanos, né? Eu estou falando de uma pregação, estou falando de um culto, mas eu estou falando de locais de trabalho, vários ambientes de trabalho. Calcula-se que a inteligência artificial pode tirar o emprego de muita gente. E quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente olha e vê que, assim como toda tecnologia, ela pode ser muito benéfica para nós, ou ela pode ser muito destrutiva para o ser humano, né? Ao mesmo tempo que um homem que inventa um dinamite ajuda você a dinamitar pedras e construir estradas, essa mesma dinamite ajuda a matar pessoas. A mesma internet, que é um instrumento de bênção para você pesquisar coisas, ela se torna um propagador, por exemplo, de pornografia e de tantas outras coisas. Toda tecnologia tem um lado bom, mas tem um lado ruim dela. E quando a gente fala de conhecimento, de sabedoria, né, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque a gente já vive num tempo, eu sou do tempo, que a gente ia fazer pesquisa em biblioteca para fazer um trabalho de escola. Alguém sabe o que é biblioteca? Biblioteca biblioteca é um lugar que você ia lá, e aí você pegava vários livros sobre o assunto que você ia fazer, e você lia eles, e aí você copiava as partes mais interessantes. Hoje, os nossos filhos não sabem mais o que é biblioteca. Ele entra no Google, ele dá um copia e cola numa folha, um monte de coisas, às vezes até sem sentido. Eu já dei aula e já peguei trabalhos em que você percebe nitidamente que a pessoa fez um copia e cola. Ela fez um monte de copia e cola, e quando você vê ali, ela nem parou para ver se os copia e cola dela tinha uma unidade, tinha um sentido lógico, né? Esse é o mundo que a gente está vivendo hoje, né? A gente está vivendo um mundo de atrofia na nossa forma de pensar. Eu sou de uma época, por exemplo, eu tinha o número de telefone na minha cabeça de praticamente toda a minha família, pelo menos de todo mundo, das minhas filhas, da minha esposa, de amigos, da igreja. Eu tinha de decor. Hoje, a gente não tem mais, porque está tudo lá na memória. A gente gerou uma preguiça mental, e a gente quer as coisas mais palatáveis, mais digeridas, mais ruminadas, né? Isso se estende a outras áreas. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito boa para guardar caminhos, tal. Ainda tenho uma orientação espacial boa, mas hoje com o GPS, com o Waze, com o Google Maps, tal, você para de aprender caminhos, porque você entra lá, aperta o destino e vai seguindo o destino. Isso vai atrofiando o teu cérebro. E a mesma coisa, essa cultura vem para dentro da igreja. A gente dentro da igreja não quer mais estudar a Bíblia, a gente quer alguém que estude a Bíblia por nós, e a gente quer pegar a Bíblia já estudada por essa pessoa. A gente quer entrar no Google, a gente quer assistir um vídeo sobre pregações, sobre algum assunto teológico que a gente goste,
De preferência um vídeo que não seja muito longo, que tenha uns 12 minutos no máximo, porque ali tá bom, aquilo ali. E a gente não quer mais a gente estudar, a gente quer pegar coisas que outras pessoas fizeram. Isso é um perigo para nós, é um perigo para o ser humano, porque isso vai tirando o senso crítico, isso vai fazendo com que a gente às vezes absorva coisas que na realidade não são verdades. Então, por exemplo, quando você pede para o site GPT construir um texto, e eu fiz esse teste ontem, até mostrei para a Sônia, dependendo do tema que você pedir para ele construir um texto, você vai ver que o texto é tremendamente tendencioso, de acordo com o politicamente correto do mundo que a gente vive hoje. Então eu pedi lá para o chat GPT fazer um texto baseado na Bíblia, e ele com relação a um determinado assunto. E ele foi lá, ele usou referências bíblicas, mas ele contornou o negócio de tal forma que ele desse uma resposta politicamente correta e não biblicamente correta. Então, a gente está vivendo num tempo em que a gente precisa, talvez, dar um passo atrás e voltar a buscar, não a sabedoria, a inteligência artificial, mas o conhecimento divino. Por isso que o subtema dessa série é inteligência artificial ou conhecimento divino. O que é que vai trazer direção para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família? Será que são as ferramentas que a tecnologia nos oferece? Sim, muitas coisas a gente vão ser úteis, as ferramentas tecnológicas. Mas a gente precisa aprender e parar e voltar para o início de todas as coisas. Para a sabedoria que procede do nosso Deus, que procede da palavra de Deus acima de todas as coisas. Então, eu queria nessa série te convidar a gente a fazer um tour, né? Eu queria até... deixa eu só... Essa série inicialmente ia durar 3 semanas, mas eu estou querendo inclusive estender ela mais, porque tem tanta riqueza que eu queria explorar com vocês nesse tempo, tanta riqueza que eu acho que 3 semanas não vão ser possíveis. Hoje eu só quero fazer uma pequena introdução para a nossa série, por isso inclusive que eu quis estar aqui. Então, ao invés de GPT, GPT, para quem não sabe, vem do inglês, e se fosse traduzir a grosso modo seria... Está aqui, caramba, cadê? Deixa eu ver. Gerador pré-treinado transformador. É mais ou menos, até a tradução é meio complicada, mas essa seria o significado de GPT. Gerador pré-treinado, transformer, pre-trained, uma coisa assim, generator. Essa é a sigla do que significa GPT. E quando a gente vai... Só que eu quero trabalhar com vocês um outro GPT. Eu quero trabalhar o nosso GPT, é a sabedoria divina, gerada por transformação. Sabedoria divina é uma sabedoria que é gerada por transformação. Lá em Romanos capítulo 12, um versículo que eu gosto demais, né? É um dos meus preferidos das cartas de Paulo, quando ele fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes o quê? De experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Como é que a gente obtém sabedoria divina? Através da transformação da nossa mente, através da renovação que o Senhor produz em nossa mente. E aí vem a atuação do Espírito Santo. João 14, 26 diz, Jesus diz: o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai me enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Vira para quem está do teu lado e fala:
O Espírito Santo pode te ensinar todas as coisas que você precisa. O Espírito Santo pode te ensinar a educar um filho. O Espírito Santo pode te ensinar a conduzir os negócios. Eu li uma vez um testemunho, eu esqueci em que livro foi, talvez alguém já tenha lido, mas conta a história de ele era um engenheiro, um americano, e ele foi chamado numa fábrica, uma fábrica enorme, e deu um pane na máquina principal da fábrica, e ninguém conseguia achar o defeito, e chamaram ele. E quando descreveram o defeito para ele, ele também não tinha a mínima ideia nem por onde começar. E ele orou para Deus e falou: Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe, me ajuda a resolver esse problema. E o Espírito Santo falou para ele: vai em tal porta, tem uma chave em tal lugar. E ele foi direto, chegou, abriu a porta do equipamento enorme, tinha uma chave em tal lugar, ele foi lá, achou o problema, arrumou, e o aparelho voltou, a máquina da indústria começou a voltar a arrumar. Até mesmo isso, Deus é capaz de nos ensinar. Uma vez, eu nunca me esqueço, eu estava antes do GPS, né? Eu como engenheiro, tinha ido num congresso de engenharia em Amsterdã, e nunca tinha estado em Amsterdã, e aluguei um carro, e tinha feito uma reserva de hotel, e eu ia para o hotel, só que sem GPS. Hoje é fácil, você põe no Waze lá. Na época, eu falei: como é que eu vou para o hotel? Eu só tinha o endereço do hotel. E eu parei na rua, perguntei para uma pessoa, falei: onde fica esse hotel? O cara olhou e falou: meu, é difícil, viu? É difícil até te explicar como chega nesse lugar. Para quem não sabe, Amsterdã é considerada a Veneza do Norte, né? Ela é cheia de canais, então tem ruas que vão, de repente ela para, tem um canal, é muito difícil, não são ruas retas. E ele falou: é muito difícil chegar lá. Parei numa segunda pessoa, perguntei para ele: aonde fica tal lugar? Ele falou: meu, é muito difícil você chegar lá. Eu não tenho nem como te explicar. Parei para a terceira pessoa, ele falou assim: meu, não tenho como te explicar. Vai ser difícil você achar esse lugar. E aí a pastora Sônia começou a orar, falou: Espírito Santo, nos leva para lá. E aí nós começamos a dirigir, gente, numa cidade que não é uma cidade tão pequena assim, mesmo dirigindo meio sem saber direito para onde nós estávamos indo. E ele dirigindo e orando, falando: Senhor, nos mostra, Espírito Santo nos mostra. De repente, acho que depois de uns 15 minutos que eu estava dirigindo, a pastora Sônia olhou ali na placa e falou: não é aquela rua? Eu falei: é essa mesmo. Gente, vocês não acreditam, era uma viela, era uma travessa, assim, uma ruinha pequenininha, numa travessa, no centro de Amsterdã, e o Espírito Santo nos levou até aquele local. Amém? Eu estou falando de alguns exemplos, amados, mas a palavra de Deus nos diz que Ele lhes ensinará todas as coisas. Lá em Tiago fala: se você precisa de sabedoria, peça ao Senhor que Ele vai te dar. Peça sabedoria para a tua vida, para a tua empresa, para o teu casamento, para a tua célula, para todas as áreas da tua vida. Peça sabedoria divina, antes de mais nada. Não que a gente não possa recorrer, volto a falar, gente, eu não estou falando aqui que a gente deve ser aquele cara bitolado, não, eu vou quebrar meu computador, eu vou rasgar os livros, porque agora a sabedoria vem só de Deus. Não é isso. Deus pode usar essas ferramentas, mas a gente precisa entender que nós temos uma fonte divina de sabedoria para nós. Quando você vai para o livro de Provérbios, e aí eu vou começar a entrar, nós vamos basear essa série no livro de Provérbios. E o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. E é interessante porque olha gente, eu tenho já 34 anos de convertido, e eu não me lembro nunca de ter escutado uma pregação inteira do livro sobre o livro de Provérbios. Eu já vi pessoas pegando um exemplo, outro, algum versículo de Provérbios. Mas eu nunca vi alguém baseando uma mensagem no livro todo de Provérbios. E é isso que a gente vai querer fazer ao longo dessa série. O livro de Provérbios, gente, ao contrário de outros livros da Bíblia, ele não é um livro, como eu diria, doutrinário.
O livro de Provérbios não é um livro que está cheio de coisas, fala assim, olha, isso é pecado, isso não é pecado, mandamentos, tal. Não, o livro de Provérbios é um livro de provérbios, de conselhos, de dicas que Deus deu. Deus faz a questão de inserir no meio da sua palavra um livro de dicas práticas. E não é e não são conselhos para você herdar a vida eterna, não são dicas para isso, são dicas para você aprender a viver bem aqui na terra. O livro de Provérbios, guarde isso, são dicas preciosas do Senhor, para que você possa viver bem aqui na terra. O livro de Provérbios não se cumpre a falar isso é errado, isso é pecado, não é isso. O livro de Provérbios mostra como nós podemos, se nós seguirmos os princípios que aqui estão, a vivermos uma vida boa e correta, uma vida familiar, uma vida de relacionamentos, uma vida no trabalho correta aqui. Eu queria ler para vocês o que o pastor Eugene Peterson fala na introdução do livro de Provérbios, na Bíblia Mensagem. Ele fala assim, muitos acham que o que está escrito na Bíblia tem o único propósito de nos levar para o céu. Há também o propósito de nos ensinar a viver neste mundo uma vida plena e saudável. O propósito de Deus com o livro de Provérbios é que a gente viva uma vida plena e saudável. Vou pular aqui. Na prática, ela não está diretamente ligada à informação ou ao conhecimento. Ser formado numa universidade não garante sabedoria. É interessante isso que ele fala aqui. A sabedoria que vem de Deus, amados, ela difere da sabedoria do conhecimento acadêmico que a gente recebe numa escola, por exemplo. Quantos conhecem pessoas que são muito sábias, que têm muito conhecimento acadêmico, teológico? Tem pessoas que têm um conhecimento teológico profundo, conhecem a Bíblia de capa a capa, né? Tem um cara aí que é um pensador bem famoso, um filósofo, você vê ele falando da Bíblia, ele conhece a Bíblia melhor do que grande parte de nós aqui, ou da maioria de nós. Mas quando você vê a aplicação que ele faz na vida dele, você vê que aquilo não se traduziu em sabedoria divina. Então tem pessoas que são doutores, são formados, têm mestrado, têm doutorado, pós-doutorado, mas você olha para a vida da pessoa, você fala, gente, como aquela pessoa é tola. Como pode ter tanto conhecimento, mas não consegue manter um casamento, manter uma família, governar uma casa, ter uma vida, por exemplo, digna? Você não consegue entender. Sabe por quê? Porque o conhecimento desse mundo não nos garante a sabedoria para viver neste mundo. A gente pode ser um poço de sabedoria. E o nosso livro aqui de Provérbios foi baseado no livro... a nossa série foi baseada no livro de Provérbios, escrito por Salomão. E Salomão, não sei quantos lembram, quando ele tem a oportunidade de pedir algo para o Senhor, ele falou, Senhor, eu quero ter sabedoria. Sabedoria é algo importante para governar a nossa vida, para que a gente viva uma boa vida aqui. Mas vamos lá, o Eugene Peterson fala, a sabedoria tem relação direta com tornar-se preparado para honrar pais, para criar filhos, para lidar com dinheiro, para conduzir a sua sexualidade, para trabalhar e exercitar liderança, para aprender a usar bem as palavras, para tratar os amigos com gentileza, para cultivar emoções e atitudes em relação aos outros de modo pacífico. Amarrada a todos esses itens está a insistência em que o nosso modo de pensar e corresponder a Deus é a coisa mais prática que fazemos. Na questão da praticidade cotidiana, nada, absolutamente nada, precede a Deus. Então, quando a gente vai para o livro de Provérbios, o que a gente vai ver no livro de Provérbios... Isso aqui subiu. Subiu sem querer. Dá para baixar aqui? Não sei como abaixa.
Precisa dos universitários aí, Tef. Aí, Tef, obrigado. Sabedoria, Tef. Senhor nos dá espírito de sabedoria e de revelação, né? Mas então, gente, eu quero te convidar para nessas próximas semanas a gente refletir. A gente vai refletir em vários temas, vai falar sobre amizades, relacionamentos, a gente vai falar sobre educação de filhos, a gente vai falar sobre vários temas que o livro de Provérbios vai nos convidar e vai nos trazer à tona. E eu quero então te convidar. A minha introdução hoje foi bem mais longa mesmo, mas era necessário fazer essa introdução. E eu quero te convidar a gente a mergulhar num livro de sabedoria. Se o GPT pode trazer muito conhecimento para nós, um site GPT, o chat GPT pode trazer muito conhecimento para nós, a palavra de Deus vai nos trazer sabedoria. Uma sabedoria que você não vai talvez encontrar no chat GPT. Vamos lá. Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 1. Ele diz assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então ele começa o livro apresentando o autor do livro. Quem escreveu esse livro, pelo menos compilou, acredita-se que esses provérbios são provérbios que eram constantes no meio do povo de Deus e que foram compilados ali por Salomão e inseridos aqui na palavra de Deus. E é muito interessante que toda a palavra, toda a escritura, a Bíblia vai falar lá em Timóteo, ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos dar instrução, para que a gente seja capacitado para toda boa obra. E aí ele vai falar que esse livro foi escrito por Salomão. E Salomão, gente, foi considerado um dos grandes homens da sua época. Ele era um dos grandes influenciadores da sua época. Ele foi um homem dotado de uma sabedoria acima da média da sua época. Mas o fato dele ter sabedoria também não eximiu ele de cair em várias falhas. Se você vai ver a história de Salomão, você vai ver que ele, apesar de ter recebido uma porção de sabedoria, muitas vezes ele não deu ouvido à sabedoria de Deus e acabou se inclinando mais à sua carne e à sua vontade. Então o livro de Salomão, de Provérbios, ele vai mostrar até isso. Vai mostrar como nós podemos, às vezes, conhecer o caminho da sabedoria, mas às vezes optarmos em andar no caminho da tolice e da insensatez. Todo o livro de Provérbios vai traçar esse paralelo entre o caminho do sábio e o caminho do tolo e do insensato. E aí cabe a nós decidir em que caminho que a gente vai caminhar e vai trilhar. Mas vamos para o versículo 2. Ele diz assim: esses provérbios, eles ajudarão você a experimentar a sabedoria. Repita comigo, sabedoria. E a disciplina, repete comigo, disciplina. E a compreender, repete comigo, compreender as palavras que dão entendimento. Olha, eles ajudarão nós a experimentarmos a sabedoria e sensatez. E eu vou voltar um pouquinho nisso, fazendo o que é justo, direito e correto. E ajudarão a dar prudência aos inexperientes, e conhecimento e bom senso aos jovens. Então, a sabedoria que Deus dá é uma sabedoria tanto para os jovens, quanto para os mais experientes. Se o sábio lhes der ouvido, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender os provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, ele está falando,
Ele termina esse versículo 7 de apresentação falando: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. A gente vai ver essa expressão se repetindo várias vezes ao longo do livro de Provérbios. Algumas vezes ele vai usar o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, em outras passagens ele vai usar o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas eu quero voltar com você lá no versículo 2. Ele diz que os provérbios ajudarão a gente a experimentar a sabedoria. E só voltando um pouquinho àquilo que eu falei na introdução. O que é sabedoria? A palavra sabedoria, ali no hebraico, ela tem o sentido de proporcionar para nós uma vida hábil. Ter sabedoria, gente, é ter uma vida inteligente, hábil. Que você saiba lidar com os intempéries da vida, que você saiba lidar com as adversidades da vida, que você saiba ser um pai segundo o coração de Deus, um marido, uma mulher, uma mãe segundo o coração de Deus. Sabedoria é esse recurso que Deus vai nos dar para a gente enfrentar a vida e levar e caminhar através da vida e trazendo bons resultados da nossa vida aqui nessa terra. Esse é o convite do Senhor. Quando Ele diz que elas o ajudarão a experimentar a sabedoria, o Senhor está falando exatamente isso. Ele está falando sobre esse recurso de sabedoria que Deus nos dá para a gente enfrentar a vida. Hoje nós vemos pessoas que não sabem como enfrentar a vida. Eu vejo jovens que têm medo de casar porque eles têm medo de enfrentar um casamento, os desafios de um casamento. Às vezes tem casais, a gente já falou aqui, que tem medo de ter filhos porque tem medo dos desafios implícitos, por exemplo, na educação de um filho. E quando a gente vai para a palavra, o Senhor quer nos dar, através da sua palavra, sabedoria para a gente viver nessa vida. Com entendimento, com graça, sem ter que tomar tanto antidepressivo, anti-ansiolítico, do jeito que a gente vive na geração que nós estamos. E aí o texto vai falar, eles os ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. E aqui vem uma palavra que vai se repetir várias vezes no livro de Provérbios. A palavra disciplina é uma palavra que talvez nos dias de hoje está meio que politicamente incorreta, né? Hoje em dia falar de disciplina é politicamente incorreto. Porque você não tem que disciplinar ninguém. Você tem que deixar cada um fazer aquilo que ela quer. Que cada um possa fazer aquilo que acha melhor. E a gente vê isso desde a educação de um filho, onde cada vez mais pais não sabem disciplinar os seus filhos, não sabem impor limites, não tem condição de falar para o seu filho, senta aqui do lado, senta do meu lado e fica até o final do culto aqui. E os pais hoje são incapazes de fazer isso. Falta aos pais o conceito de disciplina. E sem disciplina, gente, sem disciplina a gente não vai longe. Porque se a gente não pôr disciplina sobre a vida dos nossos filhos, o mundo vai pôr disciplina. Ele vai para um trabalho onde ele vai requerer disciplina. Apesar que até os ambientes de trabalho estão tentando desconstruir isso, né? Mais ou menos, né? Mas eles tentam dar uma cara meio de indisciplinado, né? Se você for ver essas startups modernas, tal, né? Pessoal, até o ambiente, parece que é um ambiente meio bagunçado. Mas por trás daquela aparente bagunça, existe toda uma ordem. Porque se não houver ordem, a coisa não sai lá na ponta. Você precisa ter organização. Nós acabamos de fazer uma e-conf e nós tivemos que pensar, organizar detalhes daqui, detalhes dali, e nós precisamos ser disciplinados para cumprir isso. Então a disciplina, amados, faz parte da nossa vida. Não existe uma vida anárquica, não existe uma vida sem disciplina que possa glorificar a Deus e que possa cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Por isso que o livro de Provérbios vai falar tanto sobre esse tema disciplina.
E ele está falando, logo no segundo versículo aqui, ele vai trazer isso à tona. Correu aqui para baixo. Eles o ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Disciplina aqui, gente, não tem um sentido de autodisciplina. Tá? Existe uma disciplina interna, nossa autodisciplina. Eu vou fazer isso, tal, né? Não, aqui está falando na nossa capacidade de recebermos instrução. A palavra sabedoria, em outras traduções aí, vai estar traduzida como instrução. Disciplina, né? A disciplina tem a ver com instrução. E para que haja instrução, precisa ter alguém que instrua e precisa ter alguém que tenha um coração ensinável. E aí é outro problema dos dias de hoje. Porque a gente não tem um coração ensinável. A gente, nos dias de hoje, vive um pouco de soberba. A gente acha que a gente sabe tudo, porque a gente leu alguma coisa no Google, ouviu um vídeo de meia hora sobre um assunto, e a gente acha que a gente já sabe tudo sobre aquele assunto. E a gente não tem um coração aberto e ensinável. O que eu vejo nos dias de hoje, no contexto da igreja, no contexto de todas as áreas, todo mundo se acha expert em alguma coisa. E aí o cara faz um curso, às vezes, de um final de semana, e ele se torna já um expert naquilo. Torna um CEO, ele se torna um coach, ele se torna isso. Às vezes tem curso aí, gente. Eu não tô generalizando, tá, gente? Tem gente que faz trabalho de coaching sério, estudou bastante e tal. Mas tem gente aí, gente, que tem cursos aí que o cara faz de um final de semana. E você pega um sábado inteiro, faz o curso, e o cara termina o curso falando assim: olha, agora você pode mudar o teu perfil lá do Instagram e pôr coach. Nós ajudamos você a encontrar o seu propósito. E é até bonito, né? Como que alguém em um final de semana pode ter adquirido tanto conhecimento para ajudar outras pessoas e instruir outras pessoas? Eu vejo, às vezes, minha esposa estudou 5 anos de faculdade, fez, sei lá, uns 20 pós-graduações que eu já vi essa mulher fazendo, sempre estudando tal, sempre aprendendo um pouco mais para poder exercer a profissão dela. E às vezes tem gente que lê um livro e ela se acha já expert naquilo. É esse o tempo que nós estamos vivendo. Então, o texto vai falar: eles ajudarão você a experimentar a sabedoria e a disciplina. A disciplina está falando sobre instrução, sobre correção. A coisa que nós não queremos ter hoje é ninguém sobre a nossa vida nos trazendo, nos falando o que nós devemos e não devemos fazer. Eu sou dono da minha própria vida e faço o que eu quero. É isso que nós vivemos. E o livro está falando, o livro de Provérbios vai nos convidar exatamente a gente olhar e parar e olhar, perceber as áreas da nossa vida onde nós somos deficientes e que nós precisamos de gente que nos ensine, que nos inspire, que nos corrija. A gente precisa disso, gente. Ser humano sem correção, sem disciplina, sem ter alguém que fale: cara, esse caminho que você está indo está errado, não vai por aí. Se você não tiver alguém dessa forma, você vai quebrar a cara e você vai viver o pior de Deus, o pior que você pode viver aqui nessa vida. Isso é bíblico. Por isso que a Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Quantas vezes eu já pedi conselhos para pessoas da igreja em diferentes áreas, de coisas que eu entendo, que eu reconheço, que eles entendem mais do que eu. Mas a gente vive num tempo onde a gente não quer aprender. Os filhos não querem mais aprender com os pais, né? Não, velho, você não sabe nada, né? E a gente está vivendo uma geração onde os filhos, pela primeira vez na história, têm alguns conhecimentos muito maiores do que os pais. Então,
Tem pai aí que vai pegar um celular, não sabe nem mexer, computador e tal. Aí, ô filho, me ajuda aqui, porque essa geração tem mais habilidades em algumas áreas do que você, mas você tem mais conhecimento, você tem mais história de vida, você tem mais sabedoria para transmitir a ele. Mesmo que ele conheça um pouquinho mais de computador do que você, mas você tem uma sabedoria de vida que você pode passar e transmitir, e deve passar para a vida do teu filho. E filho, você tem que estar aberto a aprender com a sabedoria, com o conhecimento, com os erros da geração passada, dos teus pais. Mas a gente vive uma época onde a nova geração não quer aprender nada com a antiga, porque é muito antiquado. E a gente não recebe instrução. Lá em Provérbios, no próprio capítulo 1, no versículo 24, diz assim: vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Isso aí é a sabedoria falando. O livro de Provérbios é um livro poético. Então ele usa às vezes a sabedoria como uma pessoa. E ele fala assim: olha, vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi a minha mão. As pessoas não estão querendo sabedoria, elas estão querendo um conhecimento que resolva algumas coisas que elas estão vivendo momentaneamente. Mas ninguém quer a sabedoria divina, ou ninguém quer, seria muito radicalismo, né? Muitos não querem a sabedoria que procede de Deus. A maioria das pessoas querem ouvir aquilo que desejam, e não aquilo que elas precisam. A maioria das pessoas querem alguém que fale para elas aquilo que elas desejam, mas não aquilo que elas precisam. E a gente, por outro lado, se coloca num lugar de muito toque, né? A gente fica assim: ai não vou falar com ela também, porque e se ela não gostar, tal. Então a gente se omite de um lado, e a gente vê as pessoas indo para o buraco às vezes, né? Tem um filme do John Bevere que eu acho demais, né? Um cego indo para o buraco, e o cara falando assim: olha, precisamos falar para o cego que ele está indo para o buraco. Aí o cara falou: não, mas quem é você para falar para o cego que ele está indo para o buraco? Não, mas ele está indo para o buraco, ele vai cair. Não, mas esse negócio é relativo, deixa ele ter a experiência dele. Não, mas ele vai quebrar a cara. Não, mas não é bem assim. Poxa vida, deixa... você se acha melhor do que ele para poder dar conselho para ele? Não é questão de conselho, é que ele vai quebrar a cara. Aí, de repente, o cego cai no precipício lá. E é esse o mundo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A gente às vezes vê as pessoas indo para o buraco e a gente não fala nada. Ou a gente é o cara que está indo para o buraco e tem pessoas falando para nós, mas nós não queremos ouvir. Olha alguns textos, eu peguei alguns textos que falam sobre disciplina em Provérbios. Provérbios 3:12. O Senhor disciplina quem Ele ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja bem. A disciplina é algo de alguém que ama. A disciplina, a instrução é algo, você disciplina um filho porque você ama ele. Você não quer ver ele caindo no buraco, você não quer ver ele enfiando a mão numa tomada, você não quer ver ele se tornando um adulto irresponsável. Por isso que você disciplina, por isso que você instrui, por isso que você dá direção. Provérbios 6:23, o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Olha que interessante, as advertências da disciplina são os caminhos que nos conduzem à vida. Olha Provérbios 13:18, quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Uma vez, quando eu fazia seminário, teve um episódio muito interessante. Eu fui fazer uma prova de homilética e a gente dividia carona com um amigo meu, e esse meu amigo ia fazer prova no mesmo dia que eu. E eu falei: cara, qual vai ser a pregação que você vai fazer? E ele me contou o esboço da pregação dele. Eu falei: cara, esse esboço está errado.
você não seguiu aquilo que o professor falou, você não seguiu esses passos, você não construiu desse jeito, tal. Não foi isso que o professor ensinou. Não, mas é que eu tive discernimento de fazer desse jeito, tal. Falei, tá bom, vai lá, faz. E aí, a nossa prova de homilética, você tinha que fazer uma pregação para o pastor e para os demais alunos, né? E depois que a gente fazia a pregação, o professor corrigia você. O que você fez certo, o que você fez errado. E aquele meu amigo, esse professor virou para ele mas tudo que eu tinha apontado para ele no caminho até o seminário. Falei, cara, isso não está certo, isso não está certo, isso não está certo. Tudo aquilo que eu falei, o professor apontou para ele. Falou, cara, não foi bom, porque você não fez isso, não fez isso, não fez isso. Quer dizer, se aquele rapaz tivesse a humildade de parar, ter ouvido e falar, puxa, é verdade, deixa eu corrigir aqui e tal. Não! Por isso que o texto fala, quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. A gente passa vergonha porque às vezes a gente não ouve conselhos, porque a gente não ouve disciplina. E aí a gente passa vergonha. Passa vergonha na nossa vida, nas nossas finanças, na forma como nós tratamos as coisas. Mas quem acolhe a repreensão, recebe um tratamento honroso. Provérbios 15:5. O insensato faz pouco caso da disciplina do seu pai, mas quem acolhe a repreensão, revela prudência. O insensato faz pouco caso da disciplina. Ele esquece a disciplina. E o texto, voltando ao texto de Provérbios, capítulo 2, ele fala, eles ajudarão a experimentar a sabedoria, a disciplina e a compreender as palavras. A discernir, em outras traduções está como discernir. Uma das coisas que a sabedoria de Deus faz conosco, amados, é nos levar a aprender a discernir. A Bíblia vai nos falar que aquela pessoa que é natural, ela discerne o que é natural e o que é espiritual. Mas quem é natural discerne só o que é natural. Mas aquele que é espiritual, ele discerne tanto aquilo que é natural quanto aquilo que é espiritual. A sabedoria divina dá a nós essa capacidade de a gente poder discernir as coisas. Olha o que o texto vai dizer, e a gente vai ver vários exemplos disso. E eu queria eu vou passar talvez um pouquinho do tempo, mas eu queria entrar nesse aspecto. Discernir entre o que é certo e o que é errado. Tem muita gente que às vezes vem para a gente e fala assim, pastor, mas qual problema tem nisso? E tem coisas, amados, que tem coisas que não são pecado. Lá em Hebreus capítulo 12 fala assim, livre-se de tudo que te atrapalha e do pecado. Então, tem coisas que atrapalham a tua vida que não são pecados. E a gente precisa discernir. Então tem gente que fala assim, pastor, mas isso tem problema, onde está na Bíblia? Não está na Bíblia, mas Deus te deu discernimento. Deus te deu senso para você saber o que é certo e o que é errado. Tem coisa que não está na Bíblia, como diz o pastor Samuel, está na cara. Tem coisa que não está na Bíblia, está na cara que é errado. Onde está na Bíblia? Não está na Bíblia, está na cara que é errado. Um assunto interessante que o meio evangélico tem, eu vejo muitas pessoas questionando, pastor, onde está na Bíblia que é errado beber? Onde está na Bíblia que é errado beber? Nós somos de uma igreja, a gente não crê que beber bebida alcoólica seja pecado. Mas, pastor, então só é a favor de que a gente beba? Não, eu não disse isso. Eu não falei que a Bíblia fala que bebida é pecado. Mas é sensato, é sábio você ficar longe da bebida. Por isso que nós, liderança da igreja, temos feito um pacto de nos mantermos longe da bebida alcoólica. Não porque é pecado, mas porque é sábio, para a gente viver uma vida aqui na terra boa. Eu fui filho de um pai que eu amava muito, mas eu já falei aqui que chegava embriagado em casa.
e que não conseguia colocar o carro dentro da garagem, que os vizinhos tinham que vir para botar o carro dentro da garagem. Ah, pastor, mas eu não bebo a ponto disso. Ninguém que bebe começou tomando 10 copos. Ninguém começou assim. Quando tinha eu tinha empresa, eu tinha um funcionário muito bom, era um cara excelente. Uma vez eu fui pegar ele para levar para a obra, 6 horas da manhã, eu passei na casa dele, ele estava alcoolizado, 6 horas da manhã. A gente não podia dar o pagamento para ele, sabe por quê? Porque na primeira noite, depois que a gente dava o pagamento, ele torrava tudo em bebida. E ele chegava em casa sem dinheiro nenhum. E aí sabe o que a gente fazia? Eu combinei com a esposa dele e ela no dia do pagamento ela vinha no escritório da empresa e eu dava o pagamento na mão dela. E ela dava lá, sei, o dinheiro de hoje, uns 10 reais para ele por dia, para ele ir trabalhar. Porque ele era incapaz. Ah, pastor, isso é exagero. Olha o que Provérbios vai falar. Não convém aos reis beber vinho. Provérbios 31. Não convém aos governantes desejar bebida fermentada. A Bíblia vai falar lá em Apocalipse que Deus nos fez o quê? Reis e sacerdotes. O que Provérbios está falando? Não convém a você, amado, usar bebida, vinho ou bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina. Porque quem bebe fica com a mente avariada. Fica ou não fica? Para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Aí o versículo 6, tem gente que se apega a esse versículo aqui, a Bíblia fala para a gente beber. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. O que ele está falando aqui? Ele está suscitando a gente a fazer uso de bebida? Não. Ele está fazendo uma brincadeira. Ele falou, olha, dá bebida para quem está prestes a morrer. Dá bebida para quem está angustiado, para ver se ele esquece dos problemas. Você já viu gente que bebe para esquecer dos problemas? Ela fala assim, não, eu tô com muito problema na minha vida, eu vou tomar umas. Isso resolve o problema? Depois que vai criar outro problema. Vai criar o problema que você tinha antes e o problema que você vai ter depois da bebida. Versículo Provérbios 21. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. O que o autor de Provérbios está falando? Sobre sabedoria. Não é uma questão de pecado, é uma questão de sabedoria. Para você viver uma vida sábia, para você dar exemplo à vida de outras pessoas, para a vida dos teus filhos, para a vida das pessoas, dos teus irmãos de fé, para eles saberem que você pode viver uma vida, você pode ter alegria, você pode ter paz, você pode solucionar os problemas sem precisar de bebida na tua vida. Não é uma questão de pecado, é uma questão de sabedoria. Deixa eu pegar mais um texto aqui. Eu vou terminar, amor. Eu só quero terminar esse ponto. Eu bati aqui, escorreu tudo. Eu quero ver mais. Dá para vocês colocarem aí o próximo texto? Eu tinha mandado para vocês na ordem. Provérbios 23, 20. Não ande com quem se encharca de vinho. Olha o conselho dele. Não é só não para você não beber, mas como para você não andar com aqueles que bebem. Porque as más companhias, a palavra vai falar que corrompe o quê? Os bons costumes. Ah não, eu estou evangelizando ele, eu estou indo para o bar só para evangelizar ele. Cara, sai fora, chuta que é laço isso, cara. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne.
Deus. Eu não ia ler essa parte, porque vai ter uma parte específica que eu vou falar sobre isso ao longo dessa série. Vai ter outros vários versículos falando sobre glutonaria, sobre a gente ter equilíbrio, sobre os nossos desejos. O livro de Provérbios é tão sábio, gente, que ele vai falar sobre tudo. Ele vai falar sobre você ter controle sobre a tua boca, por exemplo, para você viver uma vida sábia. E por último, de quem são os ais? Provérbios 23, 29 a 35. De quem são os ais? De quem são as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura da bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho, quando ele está vermelho, quando ele cintila no copo e escorre suavemente. Sabe aquelas propagandas, aí não é de vinho, mas no contexto brasileiro, de cerveja, que mostra aquela cerveja suada, assim, aquele copo suado assim, o cara enchendo aquele colarinho, vai escorrendo assim, aquele suado assim. Tem gente que eu estou falando aí já está enchendo a boca de água. Ele está falando assim: não se deixe atrair pelo vinho quando ele está vermelho e cintila no copo, escorre suavemente. Olha o que ele diz no versículo 32: no fim ele morde como uma serpente, e ele envenena como uma víbora. Sabe aquele negócio, parece legal? No final, ele morde como uma serpente. Seus olhos verão coisas estranhas, e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Quem já bebeu sabe do que o autor de Provérbios está falando aqui. Você começa a ficar... Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. No outro dia, gente, no outro dia da bebedeira, você não sabe o que você fez no dia anterior. Você perde a tua consciência. Bateram em mim, mas eu nem percebi. Cachorro lambeu a minha boca e eu nem percebi. Quando acordarei para que eu possa beber mais uma vez? Esse é quem decide viver uma vida tola. E o Senhor nos convida a viver uma vida sábia, a gente ter discernimento. E aí no versículo 7, e com isso eu vou terminar: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Eu queria que a gente pudesse refletir um pouquinho nisso, nessa manhã. Queria te convidar para você ficar em pé. A pastora Sônia vai orar. Mas eu queria que você, nesse tempo, orasse ao Senhor pedindo sabedoria de Deus. Qual área que você está precisando de sabedoria na tua vida hoje? Amém. Eu creio que você tem hoje, se você não tem, eu vou ler o texto da palavra, que vai te dar a dimensão da batalha espiritual que nós estamos enfrentando. O Senhor quer colocar ordem na nossa vida prática. O Senhor quer colocar ordem em todas as áreas da nossa vida. Ele nos chama a coerência, e não uma vida de religiosidade, onde nós apenas temos algumas áreas da nossa vida santificadas. A santificação, a ordem, o ensino, aquilo que nós vamos deixar para as próximas gerações, precisa passar em todas as áreas da nossa vida. E quando eu falo de guerra espiritual, nós sabemos que esse estudo de Provérbios, ele vai nos levar a meditar sobre o que é uma vida sóbria. Diga comigo: sobriedade.
Enquanto o Fernando estava falando, com certeza é importante a dimensão da bebida, do concreto da bebida. Mas a palavra de Deus aqui em 1 Pedro capítulo 5 diz assim: portanto, mire-se debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhes, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Toda a orientação de Pedro nos mostra que o fato de estarmos sóbrios e vigilantes nos ajudará na batalha espiritual. Satanás está ao nosso derredor, buscando nos tragar de alguma forma. E a forma como o inimigo tenta nos tragar é de forma natural e concreta. Seja na nossa forma de viver, na forma de lidarmos com as nossas finanças, na forma de lidarmos com os nossos relacionamentos, na forma de lidarmos com o que vivemos no nosso dia a dia, na educação dos nossos filhos, na vida familiar. É dessa forma que nós caímos. Nós caímos desta forma. Nós caímos pelas questões concretas. Por isso, o Senhor neste tempo vai passar em revista o nosso coração, a partir do trabalho, da preguiça, do dormir demais, do comer demais, da maledicência, da confusão, do espírito de intriga, e assim sucessivamente. O livro de Provérbios trabalha. Por quê? Porque o Senhor está nos preparando como noiva que vai sendo ataviada, limpa, santificada, transformada, para poder se apresentar diante do Senhor, tendo uma vida bonita. Como eu compartilho sempre com o Interns, eu ouvi uma vez um pastor dizendo: você quer construir uma vida bonita? Olha para a pessoa que está do teu lado. Uma família bonita, uma família onde o casal está feliz, onde existe harmonia, não sem dificuldades, mas uma luta pela harmonia, onde o Senhor vai continuar te fazendo próspero, porque você é fiel no pouco e Ele pode te colocar sobre o muito. Onde a sensatez e o equilíbrio, que é o espírito que Deus nos deu, porque Ele não nos deu um espírito de medo, mas de amor, poder e equilíbrio, vai cercar você. Você vai resistir ao diabo com sobriedade, com lucidez, porque existe uma ação do inimigo para atordoar a nossa vida. E o que eu quero que você entenda é que isso vem no dia a dia, vem naquilo que nós acessamos, vem na imoralidade, mas também vem nas práticas da nossa vida no dia a dia, na forma como nós tratamos o nosso cônjuge, na forma como nós tratamos nossos filhos, as nossas finanças, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. O meu coração nessa manhã queima pela certeza de que o amor de Deus nos orienta neste tempo a sermos coerentes na nossa vida, a vivermos uma vida de coerência, para continuarmos cantando que Ele é digno, que Ele é santo, e Ele vai nos conduzindo, nos levando a esse caminho estreito, onde nós vamos sendo transformados de fé em fé, de glória em glória, de força em força. Existe sim o pecado, mas nós vamos olhar para o que está nos embaraçando neste tempo.
O que é pecado você nomeia rapidamente. E a igreja, de maneira às vezes hipócrita, trabalhou apenas a questão da imoralidade. E ela não precisa nem ser dita. Está na cara. Está na cara. E tudo mais que o Senhor quer lapidar em nós, trabalhar em nós. Ah, querido, quando nós cantamos santo, 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 sabe o que vai acontecendo com você? Você vai estando tão apaixonado pelo Senhor, que o teu coração queima para ser parecido com Jesus, para ter um coração como o de Jesus. E nós vamos nos constrangendo diante da glória. Diante da glória, nós vamos nos constrangendo e dizendo: Senhor, alinha o nosso coração, trabalhe os excessos, trabalhe a omissão do meu coração, trabalhe os desvios da minha mente. Espírito Santo, quantos querem dizer sim? A sabedoria, a disciplina, a sensatez. Eu quero que você ore neste momento. Ore agora, diga: Senhor, eu me abro para a tua correção. Eu me abro para a tua correção. Eu me abro para ser corrigido pelo Senhor, na minha forma de falar, de pensar, de agir. Eu me abro, Senhor. Eu me abro para ser quebrado e feito de novo. Eu me abro, Senhor, para conhecer a tua santidade. Eu me abro, Senhor, para reconhecer o pecado, mas para também reconhecer o embaraço dos meus pés. Onde eu estou embaraçando? Onde você está embaraçando? É no orgulho? É nas finanças? É na bebida? É na insensatez? É na forma de tratar o seu cônjuge? É na forma de trabalhar ou deixar de trabalhar? É na procrastinação? É no adiar, adiar, adiar até que estoura? Onde estamos embaraçando os nossos pés? Quantos querem a disciplina do Senhor? Levante suas mãos. Isso é para você, isso é para mim, isso é para a igreja, isso é para a noiva do Senhor. Jesus, 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 Jesus. Profunda riqueza, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos, os seus caminhos. Quão profunda riqueza, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável, quão insondáveis seus juízos. Vamos, Espírito Santo. Vamos na raiz. Vamos, 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 vamos. Vamos. Oh, aprofunda a tua obra. Alinhamento do Espírito. Como igreja nós dizemos sim. Nós dizemos sim. Nós dizemos sim. Nas nossas casas, passa em revista. Rabalabachara da decanta levassora da laba. Rabalabassora. Para que tudo em nós manifeste a tua glória. Chorabababacora da levassou. Relevassou, levassou. Constrange-nos, Espírito.
espiritual discerne o que é espiritual e o que é natural. O saber. Aprofunda a tua obra, Espírito Santo. Nós oramos, clamamos. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis Orienta-nos no caminho, Senhor Jesus. e os teus caminhos. Ora mababa chara da la vassoura de leba. Roma baba coyendele lebasso. Chora de la vassoura de cancelema. Quebra estruturas de religiosidade nesta manhã, de formatação, de acomodação. Empurra-nos em direção à santidade que convém à casa do Senhor. Para sempre. Conduze-nos, Senhor. Aprofunda a tua obra em nós. Tira as cisões, o que está cindido, partido, desconectado. Faz-nos discernir o que é natural e o que é espiritual. Como os homens e mulheres de Deus, alinha-nos nesta hora. Nós nos colocamos debaixo da mão onipotente do Senhor. Constrange-nos pelo teu amor. Descortina os olhos do nosso entendimento para continuarmos conhecendo Jesus, para continuarmos tendo conhecimento das profundezas do Senhor e consequentemente dos enganos do nosso coração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o consolo do Espírito Santo de Deus, o ensinamento do Espírito, a revelação do Cristo Rei ressurreto, que está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por você, continue sendo ampliada, para que você, cada dia mais, com o rosto descoberto, possa contemplar a glória do Senhor. Deus te abençoe, Deus te abençoe, vai na paz. Glória para sempre, amém.